Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós vamos agora iniciar o nosso quarto trimestre do ano de 2023 e vamos estudar as lições CPAD. Terminamos há pouco de ter todo um trimestre que foi muito abençoador, cujo é o tema central, a Igreja de Cristo, o Império do Mal. Aprendemos muito mesmo, como o Espírito Santo nos conduziu e nos direcionou. Agora, iniciando esse quarto trimestre, nós temos o tema central, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. E a primeira lição a qual falaremos hoje é a lição que tem o tema, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto áureo vai nos dizer assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, no capítulo 28, do versículo 19 e 20, e no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Marcos escreveu, capítulo 16, versículo do 15 ao 18. Sendo assim, com a graça de Deus, vamos iniciar alguns pontos para você, professor, para você, professora, para vocês todos que amam a palavra do Senhor, tratarmos dentro desta lição. Faço aqui, nesse início, a leitura da introdução e, através daí, partiremos para alguns pontos para que possamos trazer e levar entendimento aos nossos alunos. Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária e um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver tema das missões transculturais e aprender uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. No tópico primeiro, analisaremos aqui juntos 4 pontos. Primeiro ponto, o que é a grande comissão? Segundo ponto é a questão cultural. Terceiro ponto, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. E o quarto ponto, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Seguindo assim essas pontuações, primeiramente, a questão da palavra enfoque. A palavra enfoque, ela quer dizer focalizar ou colocar em foco. A palavra etnocêntrico se refere a um grupo de pessoas de uma mesma cultura ou até mesmo nação ou tribo. Etnos e cêntrico, que quer dizer também centro, algo central. Usando assim, sobre essa perspectiva, nós vamos falar acerca da grande comissão. O tópico primeiro, dividido em 4 pontos, está nos falando sobre a grande comissão. O que é comissão? É um conjunto de pessoas designadas
por um projeto. Quando nós começamos e lemos a Bíblia, desde o capítulo do livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, nós vamos perceber que após a queda, Deus anunciando ali que o entendemos e conhecemos como proto-evangelho, ou seja, o surgimento, a origem, o primeiro anúncio acerca do evangelho, aonde o Senhor fala que nascerá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Quando nós vamos ver no Gênesis capítulo 12, no versículo 3, Deus falando a Abrão sobre que através de Abrão seriam benditas todas as famílias da terra. Ora, quando nós vamos fazer um mapa desde o Gênesis até o nascimento de Cristo, nós vamos ver que depois da queda, quando o homem estava no Éden, Deus fez a sua criação, criou o homem, criou a mulher, proveu o Éden para que ambos vivessem, e sobre isso só havia sobre eles uma ordem, que era não tocar na árvore, no fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, que se localizava também no centro do jardim. Nós sabemos que essa única ordenança, ela é descartada por Adão e Eva, e eles não obedecem essa única ordenança, e ali traz ali uma ruptura. Outrora o homem tinha comunhão com Deus, e quando eu falo homem, eu me relato a toda a criação, e agora estão separados de Deus. Quando nós lemos ali no Gênesis, no capítulo 3, o último versículo deste capítulo, que é o versículo 24, nós vamos perceber que ali o jardim do Éden, depois que o homem e a mulher são expulsos, o jardim do Éden, ele é fechado e guardado por querubins. E o texto vai dizer que também por uma espada flamejante que corria todo o redor do jardim. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, e o último versículo é o 24. E vai dizer que é a espada inflamada que andava ao redor do jardim, para guardar o caminho da árvore da vida. Perceba bem, a ordem de Deus era para que Adão e Eva não tocassem no fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas também havia ali a árvore da vida. E quando há essa desobediência, o que acontece? Isso faz separação entre homem e Deus. O pecado faz separação do homem para com Deus. E o que acontece aí? A árvore da vida, ela ainda está ali no Éden. E quando você lê no Gênesis 3, 24, você vai ver o Senhor falando para os querubins guardarem, fecharem ali, guardarem o Éden, para que o homem não coma do fruto da árvore da vida. Ou seja, a partir do momento que o pecado entrou, para que o homem não viva em pecado eternamente. Então ali foi a separação. Outrora a criação tinha uma eternidade com Deus, com a comunhão, Adão e Eva estava tudo bem ali, só que depois do pecado, de transgredirem a ordenança de Deus, eles saem do jardim e não têm direito mais à árvore da vida. Então, desde ali, nós vamos ver Deus se revelando, Deus sempre buscando renovar a comunhão para com a criação, renovar a comunhão para com o homem. Nós vamos ver através da vida de Abrão, Deus ali levando aquele homem a sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que Deus ali apresentaria a Abrão, a Canaã, e ali Deus direcionando para que sempre Deus
procurou a comunhão com o homem. Mas o homem, quando eu digo a criação, nós, através da queda, nos separamos de Deus. E tudo que Deus buscou, se você ler do Gênesis até Malaquias, através do início dos evangelhos, você vai ver Deus sempre procurando se chegar ao homem. Como você vê isso? Teve Abraão teve Isaac teve Jacó e Esaú. Nós vamos ver que através de Jacó veio as tribos de Israel, as tribos unificadas, teve o tempo da teocracia e também o período da monarquia, sendo os primeiros reis Saul, depois Davi e depois Salomão. Ali é uma ruptura das tribos, primeiro rei das tribos divididas do reino do sul, primeiro rei é Roboão, e das 10 tribos que ficaram como reino do norte é Jeroboão. As tribos outrora unificadas, agora as tribos estão separadas. Nós vamos ver cada 10 tribos num território, 2 tribos em outro território, é rei de um lado, é rei do outro, e nós vamos ver ali que muitos períodos, muitos tempos, se levantaram reis que adoravam a Deus, outros não. No ano de 722 a.C., nós vamos ver que a tribo do norte ela foi sucumbida pelo Império Assírio. Aí nós vamos ver que ainda há a tribo do sul, e essa tribo do sul, ela fica cativa por 70 anos no cativeiro egípcio. Deus trata ali com aquele povo que outrora é inserido na terra prometida, mas ali errando, idolatrando, cedendo ao pecado. Nós vamos ver que Deus permite eles ser cativos lá para Babilônia, e nesse cativeiro, possivelmente, nesse cativeiro eles ficaram 70 anos. Aí, chegando o período que Deus determinou, Deus troca do governo do Império Babilônico para o governo dos persas, medo-persas, aonde eles têm o direito de voltar à sua terra, e ali Deus sempre querendo comunhão e buscando comunhão com seu povo, aonde nós vamos ver ali que o povo sai sem idolatrar. A questão é que ali nós vamos ver profetas pré-exílicos, profetas pós-exílicos. O último profeta do Velho Testamento é o profeta Malaquias, dando aí um período interbíblico de 400 anos, onde não se houve escrito sobre profecia, onde se não há relatos. Então, inicia-se agora o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, iniciando pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Inicia-se por João o Batista, anunciando o reino de Deus. Ou seja, aquilo que fora falado lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, em seu proto-evangelho, primeiro anúncio do evangelho, está agora João o Batista, filho de Zacarias e Isabel, vindo como antecessor do ministério de Cristo e anunciando o reino de Deus. Então, essa grande missão, o Senhor Jesus, ele vem, nós sabemos que nasce de uma mulher, ele vem, cumpre o seu ministério. E cumprindo o seu ministério, ele comissiona homens para estar ali dando continuidade à sua obra. Então, quando a grande comissão é um conjunto de pessoas designadas para um projeto. E qual é este projeto? É o que? Anunciar o reino de Deus. Então, a grande comissão, eu e você, é um mandamento para a igreja proclamar o evangelho do nosso Senhor. Por isso que o Senhor, através do Espírito Santo, através da vida de Marcos, ele vai deixar ali escrito:
ide por todo mundo, pregai o evangelho. Todos nós que confessamos a Cristo, que confessamos ao Senhor, temos essa incumbência de anunciar o reino de Deus. Então, a grande comissão, comissionados por Jesus, comissionados por Deus. Segunda pontuação, a questão cultural. O ide de Jesus também significa o quê? Atravessar fronteiras. E nós precisamos entender, quando fala de cultura, a cultura quer dizer modo de vida e expressões de um povo. Quando nós olhamos para a questão missionária, nós vamos perceber o apóstolo Paulo, né, escritor de 3 epístolas do Novo Testamento, nós vamos ver que ele saía implantando igrejas. Claro que entra também no transcultural. Mas você vai ver que por muitas das vezes, Paulo, quando ele chegava e ia anunciar o evangelho em outros territórios, ele tinha que saber a questão da cultura das outras pessoas. Então, nós vamos perceber sobre essa questão cultural. Se nós analisarmos ali na segunda viagem do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele na cidade de Atenas, ele foi levado até o Areópago. E ali ele estava lidando com pessoas daquela cidade, dentre eles filósofos, estoicos, epicureus. E ali o apóstolo Paulo entrando, inserido numa cultura daquele povo que é totalmente politeísta, ali se havia um panteão de deuses. Paulo, ele inspirado e usado pelo Espírito Santo, ele vai perceber que tem um altar vazio, escrito assim: ao Deus desconhecido. O Espírito Santo traz essa clareza a Paulo, e Paulo fala: vi que entre vós há um altar, escrito ao Deus desconhecido. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 e o 23. E é interessante que Paulo usa essa situação para falar: e esse é o Deus que eu venho vos pregar. Nós sabemos que ali Paulo entendia a cultura daquele povo, mas lembrando que a cultura, respeitar a cultura de um povo, a partir do momento que não denigre a palavra do Senhor. Então você vai ver que Paulo, ele fala: esse altar é esse Deus desconhecido que eu vim vos apresentar. E você, analisando bem, era um Deus desconhecido por eles. Então o altar estava escrito ao Deus desconhecido, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala: é esse Deus que eu vos vim pregar. Então foi uma forma do apóstolo Paulo inserir-se e se comunicar com aquele povo, sendo que eles têm uma cultura diferente, mas aproveitando numa inspiração divina para que ali pregasse e fosse pregado o evangelho de uma maneira que aquelas pessoas entendiam. Então, cada povo tem uma cultura. Devemos respeitar a cultura, sim, mas na forma que não denigre a palavra de Deus, que não seja contrário à palavra de Deus. Haja vista que um missionário, uma missionária, quando você vai fazer uma missão, você precisa entender a cultura daquele povo. E não chegar já debatendo contra a cultura daquele povo, mas estudando e pedindo instrução ao Espírito Santo para que a partir daquele momento você venha apregoar a palavra do Senhor. Então, nós precisamos, de fato, entender a questão cultural, sabendo que a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas.
A palavra de Deus está acima de tudo. Isso aqui está escrito em nossa revista. Entendendo a cultura de um povo, deve ser avaliada e provada pelas escrituras. As escrituras são superiores a qualquer cultura. Amém? Terceira pontuação, a ordem de fazer discípulos a todas as nações. Nós estamos vendo aqui que é o pastor, que é o comentarista dessa revista, que é o pastor Wagner Gabi, ele vai fazer aqui, vai nos mostrar que há no mundo 24 mil etnias, quase a metade desse total que não foi evangelizada. Há poder no evangelho? Claro. Quando Paulo vai a Éfeso, a cidade de Éfeso, ele fica ali por quase 2 anos apregoando o evangelho. O texto bíblico diz que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor através da vida de quem? Do apóstolo Paulo. O alcance do evangelho, a ordem de fazer discípulos a todas as nações. Paulo, ele implantava igrejas. Lembra quando Paulo encontrou Timóteo? Quando ele encontra Timóteo, a sua mãe é judia, o seu pai possivelmente era grego, é um gentio. E nós vamos ver Paulo instruindo Timóteo, Paulo instruindo a Tito. Você vai ver que Paulo, ele foi fazendo discípulos para assim o quê? Servirem a Cristo e continuarem assim anunciando o reino de Deus. Então, todos os discípulos, a ordem de fazer discípulo em todas as nações. Por onde nós passamos, somos comissionados a fazer discípulos. Daqui a pouquinho nós vamos abordar bastante sobre a questão do significado de um discípulo. Quarta pontuação, a eficácia e os objetivos de uma grande comissão. Pontuação, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Um dos critérios para a eficácia da grande comissão, a pessoa que quer, que deve ser um discípulo, a pessoa que é comissionada por Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós lemos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Lucas descreve 24, versículo 49, Jesus, após a sua ascensão, está falando com seus discípulos para que eles esperem para receber do alto que o Espírito Santo. A ordem divina é: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 2, nós vamos ver que eles estavam ali reunidos e de repente o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo ali naquele cenáculo, onde estava possivelmente 120 reunidos, e são tomados pelo Espírito Santo. Ali a palavra coerente é a glossolalia. O que é isso? Língua, idioma, porque quando nós vamos ler nos textos, aquilo que aqueles 120 estavam falando, tomados pelo Espírito Santo, foram entendidos para quem estava fora. Sabemos que ali tratava-se de uma festa e ali tinha vários povos com seus dialetos, e os que estavam dentro no cenáculo, que foram ali, receberam o Espírito Santo, começaram a falar a língua que os que estavam de fora, em diversos dialetos, em sua glossolalia, compreendiam o que estava sendo falado. Então, ali nós estamos vendo que o Espírito Santo é que nos capacita a fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela não se faz pelo intelecto humano. A obra do Senhor não é feita com nenhum atributo humano, mas sim com a capacitação do Espírito Santo de Deus.
Aqueles que receberam o Espírito Santo, em Atos Apóstolos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, eles receberam condição através do Espírito de falar um dialeto, outrora que eles não tinham conhecimento e nem estudado, mas que pelo Espírito Santo tiveram a condição de falar, de maneira que quem estava de fora, cada uma em sua língua, estava compreendendo o que estava sendo falado naquele lugar. Então isso é muito importante a gente pontuar. Para se fazer a obra, a eficácia dessa comissão é a presença do Espírito Santo. Então precisamos, a igreja ela precisa estar cheia do Espírito Santo para atingir os objetivos com eficácia do comprometimento dado à igreja de anunciar o tão precioso e glorioso reino de Deus. Porque somente o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Convencer, trazer aqueles que estão em trevas para a maravilhosa luz, integrá-los à vida espiritual, trazê-los ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, o primórdio essencial para se fazer essa comissão, para se concluir essa missão, nos dada por Cristo, é nós estarmos cheios do Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo. Nós anunciamos a palavra, o verbo vivo, mas o que convence no coração do ouvinte é o Espírito Santo. E a eficácia dos objetivos da grande comissão é assim, está por pessoa, só há eficácia se nós estivermos cheios com Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus real em nossos corações, para assim apregoarmos aqueles que nos ouvem e através do Espírito Santo eles serem resgatados para essa tão grande promessa de estarmos servindo ao Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, vamos ver alguns pontos do nosso tópico 2. As missões transculturais quer dizer localidade, sair de um território. As missões transculturais, ela expande o reino de Deus. Haja vista que quando ali os cristãos, os irmãos, na descida do Espírito Santo, você vai ver que logo depois vem a perseguição. Vamos falar um pouquinho sobre o governo de Nero. Nero começou a perseguir a igreja. E o que aconteceu? Aqueles cristãos começaram a ir para outras localidades. E nessas localidades, eles começaram a anunciar o evangelho. Então, nós temos a missão transcultural, que é alcançar mais povos, mais vidas para o reino de Deus, mais vidas para esse tão precioso reino. É sair, é ir além, é transpor, é ir para outro ambiente e ali começar a anunciar o reino de Deus. É expandir a semente. Lembra-se também sobre a questão de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro, ele precisava aprender. Pedro, ele vai para o terraço orar, e ali ele vai ver um vaso como se fosse como um lençol, e ali dentro dessa visão, ele vê que tem vários animais que para ele são impuros. O que estava acontecendo ali?
Deus estava revelando a Pedro sobre que o evangelho não era só no ambiente ali dos judeus, mas sim também para gentios. Você vai ver que no capítulo 10 de Atos, Pedro, depois desta visão, ele está indo à casa de Cornélio. O que é Cornélio? Cornélio era um gentio. E ali Pedro entra, prega o evangelho, e eles são batizados com o Espírito Santo. E ali é uma forma de quê? De Pedro aprender que não é só dentro do território dos judeus, não é só aquele povo que o evangelho veio, mas sim para os gentios também. Então, a missão transcultural, ela nos tira do ambiente outrora inseridos para ganhar outros povos. Haja vista, aí nós percebemos também o poder do evangelho, que ele ultrapassa barreiras, ultrapassa fronteiras, o poder do Espírito Santo de Deus, que batiza no Brasil, que batiza fora do Brasil, que batiza com todas as nações, que convence aquele que abre, quebranta o teu coração pelo poder da palavra. Nós vamos ver a visão transcultural na Bíblia. Você vai ver que o nosso Deus é um Deus missionário, o ministério de Cristo. Cristo, ao mesmo tempo que estava inserido num território, quando via, ele pegava o barco, ou muitas das vezes a pé, e mudava para outro território, para outro povo, com outra cultura, mas sempre ali anunciando o seu reino com amor. E isso, assimilando tudo, nós vamos ver o poder do evangelho. Outra pontuação do tópico 2, a terceira pontuação aqui, é as barreiras nas missões transculturais. E quais que são essas barreiras que a gente vai conviver nas missões transculturais? Haja vista parte geográfica, as barreiras geográficas, nós vamos ver as culturas de outros países. Cada país tem uma cultura. O que é normal, igual eu estou inserida no Brasil, o que é normal aqui pra gente, muitas das vezes não é normal em outro país, não é normal em outras culturas, não é normal para as outras pessoas de outros países. Valores da vida também, muitas das vezes, é o valor que nós damos aqui no nosso país, a vida é um, mas quando você vai fazer uma missão transcultural, no outro país, ele já tem uma forma de ver a vida. A outra questão, costumes e hábitos, né? Aqui no nosso país, vamos usar isso aqui no nosso país, nós comemos a carne do boi. A carne bovina, não comemos? A carne bovina, a carne da vaca. Se você for fazer uma missão, suponhamos na Índia, lá a vaca, na cultura deles, é algo sagrado. Então, o que nós precisamos ver? As barreiras que vão ser, as barreiras que você vai encontrar na missão transcultural. Por isso que o missionário, aquele que quer pregar o reino de Deus, ele precisa conhecer, acima de tudo, a palavra, conhecer as culturas, para assim ser, através do Espírito Santo, ser direcionado a estar entendendo aquelas culturas e inserindo a palavra como supremacia na mente daquelas pessoas. Então, outra questão, a questão da alimentação. A nossa alimentação é uma, em outros países é outra. Muitas coisas que a gente não come aqui, que pra gente não dá também para comer, em outros países há uma normalidade. Então nós vamos ter muitas barreiras nas missões transculturais. Aqui no Brasil, desculpa aqui essa expressão, aqui no Brasil você passa pelas ruas, de repente alguém cuspe na rua, né? Em outros países, não. Para o judeu,
Você em outros países, para muitos países quer dizer menosprezo a alguém. Por que eu estou fazendo essas junções? Para a gente ver que algumas barreiras. Então, tem que se ter conhecimento da palavra de Deus e também tem que entender a cultura. Mas haja vista, friso novamente, que a cultura não transpõe a Bíblia, tá? Mas o missionário, a missionária do Senhor, ela precisa conhecer. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, você vai ver que o apóstolo Paulo está chegando até uma ilha chamada Malta. E quando você vê no texto, você vai ver que ali tinha muitos bárbaros, sim. Aí você vai fazer um estudo do costume dos bárbaros, como era aquele povo, mas você vai ver que Paulo chega ali, naquela ilha que tinha muitos bárbaros. Você vê que ali que um dos primeiros atos de Paulo é acender uma fogueira para todos que ali, né, estavam, alguns que vieram na mesma embarcação, mas Paulo chega ali cuidando. Lembra o texto que fala que ali ele vai pegar lenha e uma víbora morde a mão de Paulo, e ali os bárbaros falam, esse homem certamente é um homem homicida, e os bárbaros esperam que a mão dele vai inchar até mesmo, que os bárbaros inseridos ali na ilha de Malta, eles conhecem as víboras, a serpente dali. E com certeza eles conheciam muitas pessoas que morreram pela mordida daquela víbora, porque eles mesmos relataram que esperavam que Paulo inchasse. Mas aí você vai ver que nada acontece com as mãos de Paulo. Eu percebo que aquilo ali foi uma forma de Deus revelar o reino dele para aqueles bárbaros, porque aquela serpente, ela morde na mão de Paulo, e os bárbaros que conhecem as serpentes inseridas naquela ilha vão perceber que nada aconteceu com Paulo. E ali Paulo, ele vai ser recebido na casa de um homem, e o pai deste homem está o quê? Enfermo, está com febre, está com diarreia, e Paulo vai ali orar, e aquele homem, né, o pai de Púpilo, aquele homem vai ser o quê? Curado. E ali você vai ver que Deus faz a obra na ilha de Malta através da vida do apóstolo Paulo. Então, nós precisamos aqui entender sobre essas questões que vão ser passadas e que um missionário ele vai passar. A questão é que o que é um missionário? Missionário é todos aqueles que receberam essa grande comissão por Cristo de anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo fala aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22 e 23, diz assim: tornei-me para os fracos como fraco, para que possa ganhar os fracos. A todos tornei-me tudo, para que alguns sejam salvos totalmente. Tudo, porém, eu faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então, essas são algumas pontuações das barreiras transculturais que um missionário, que a gente como igreja, vamos lidar pelo caminho, mas sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer todas as barreiras. Agora, nós vamos pontuar aqui o tópico 3, e aonde está escrito visão global do evangelho. Visão global do evangelho no mundo. Dentro desse tópico 3, pontuando 1, vai dizer evangelização e discipulado.
fazer discípulos. Qual é esse significado? A palavra grega para discípulos é matetes, que quer dizer discípulo, alguém que ouve, alguém que é chamado por Jesus para se tornar o seu seguidor. Fazer discípulo é fazer aquilo que você é. Perceba que no início do ministério de Cristo, você vai ver o Senhor Jesus Cristo encontrando os seus discípulos e ele usa uma palavra. E qual é essa palavra? Segue-me. Lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, no capítulo 9, no versículo 9, olha o que vai dizer. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse a ele, segue a mim. E ele, levantando, o seguiu. Todas as vezes, no início do ministério de Cristo, ele convidando e convocacionando os seus discípulos, o Senhor usou a expressão segue-me. E ali os discípulos o seguiam. Então, fazer discípulo é fazer aquilo que você é. E como nós vamos fazer discípulos? Primeiro, você percebeu que Cristo, depois que convidou os discípulos para seguir a ele, você vai ver que o Senhor, por mais 3 anos, ensinou, mostrou, não só deu a eles aula teórica, mas aula prática também. Então, fazer discípulos, o que é o discípulo? É aquele que aprende. Não existe discípulo sem aprender com o dono da obra. Para ser um discípulo, tem que se submeter a aprender, a ser aluno. A questão do discípulo, ele precisa ser aluno do discipulador, que é Cristo o Senhor. Então, todos nós precisamos aprender para ensinar. E aqui eu abro também uma questão da nossa escola bíblica dominical, aonde a prioridade é ensinar a palavra de Deus. E ali todos nós aprendendo e sendo discipulados por Cristo. Então, evangelização e discipulado é ensinando. A Bíblia, a palavra discípulos, a Bíblia fala 4 tipos, né, de discípulos. Se você vê lá em João 9, 27 e 28, vai falar discípulos de Moisés. Lá em Mateus 22, do 15 ao 16, discípulos dos fariseus. Em Marcos, capítulo 2, versículo 18, discípulos de João Batista. Em João 19, 38, vai falar do homem chamado José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus. Então, nós somos chamados para ser discípulos de Cristo, para sermos a igreja do Senhor. Você sabia que nós, fazendo discípulos, abrindo o leque nos dias atuais, né, que estamos aí com a rede social em evidência e as pessoas fazendo muitos seguidores, mas a igreja, quando ela usa a rede social, a igreja, ela o quê? Ela anuncia o reino de Deus. E através disso, ela está fazendo o quê? Discípulos, trazendo mais seguidores de Cristo, aqueles que querem ter um caráter, ter um comprometimento com o reino de Deus e a partir daí ser igual, caminhar, seguir a palavra do Senhor. Você sabia que no início da igreja, os discípulos de Cristo, né, eles eram chamados de os do caminho. Está lá em Atos, capítulo 2, quando Paulo vai pedir, Atos, vamos ver aqui, capítulo 9, versículo 2, quando Paulo,
Paulo, né? Saulo aqui em questão, e a gente sabe que a questão de cidadania, não houve troca de nome, mas aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo, ele vai fazer o quê? Ele vai até o sumo sacerdote e ele vai pedir ele cartas, porque ele queria perseguir cristãos que refugiaram-se para a cidade de Damasco. E ali você vai ver a expressão que Saulo fala, no capítulo 9, no versículo 2, ele vai dizer assim, e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns do caminho. Você sabia que nos primórdios, né, da igreja, no início da igreja, os cristãos eram chamados os do caminho. Por isso que aqui em Atos 9:2 está falando os do caminho. Eles eram chamados os do caminho. Que caminho? Aqueles que seguiam um caminho de Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, até então, a identidade daqueles seguidores de Cristo, dos discípulos de Cristo, era os do caminho. Aí depois, lá na igreja de Antioquia, Atos capítulo 11, se não me engano, Atos capítulo 11, ali, isso, 11:26, olha bem. E achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que durante um ano inteiro se reuniram com a igreja e ensinaram uma grande multidão. E em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E o que significa a palavra cristão? É aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são discípulos de Cristo, e discípulos de Cristo fazem outros discípulos, até assim a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, evangelização e discipulado, a tarefa missional leva em conta a proclamação pública do evangelho e ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. A palavra de Deus fala, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto e os vossos frutos permaneçam. Então, a obra de Deus não para, porque nasce um discípulo aqui, e esse discípulo que nasceu hoje faz mais 10 discípulos de amanhã. Assim, o reino do Senhor, ele continua sendo proclamado, passa geração, rompe geração, e o nome do Senhor, ele é glorificado, e assim será até a sua volta. Nós, como igreja, estamos na evangelização, fazendo discípulo. Esse é a função da igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E como estamos numa escola, você pode perguntar para os seus alunos também, qual tem sido a sua função em meio a esta geração. Precisamos evangelizar, precisamos anunciar o evangelho e através do evangelho fazer discípulo, trazendo a palavra de Deus sobre novas gerações. Se você lembrar, lá no Êxodo 1, Gênesis 50, no último versículo, José morreu. Êxodo capítulo 1, as dinastias faraônicas foram mudadas e até vinha um faraó que não conhecia o Deus de José. E este faraó tem uma ótica diferente do povo, porque ele vê que o povo está crescendo e tem medo do que aquele povo fique maior do que o povo do Egito. E assim ali ele começa a perseguir aquele povo. Que nós sejamos uma geração que anuncia o reino de Deus. A nossa marca nessa geração não vai ser uma marca de milhões de seguidores, não, mas vai ser discípulos em
em espírito e em verdade. Ainda que seja 1, 2 ou 3, alguém vai falar: olha, eu ouvi a palavra do Senhor através da vida dessa irmã, através da vida desse irmão, e hoje eu estou aqui anunciando o reino para vocês. Então nós temos essa comissão de Cristo, de fazermos discípulos, de anunciar o evangelho. Glória a Deus. Agora vamos no ponto A, o segundo ponto e o último do tópico 3. Arrependimento e capacitação. E capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. A palavra arrependimento no grego quer dizer metanoia, ou seja, conversão. Arrependimento é o quê? Conversão, é mudança de direção. Mas arrepender de quê? Arrepender dos nossos pecados. Lembra que desde a queda nós somos nascidos em pecado e só podemos sair dessa condição quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. E qual deve ser a pregação do discípulo de Cristo? Qual é a pregação? É o que? Arrependimento. Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Hoje em dia apelam para o movimento, mas o que adianta o movimento se não se tem o arrependimento? Veja Pedro, depois da descida do Espírito Santo, Atos, ele pregando ali e falando: arrependei-vos. Veja João o Batista, o percussor do ministério de Cristo, e fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você vai ver que o primórdio da pregação, o primórdio dessa missão transcultural, cultural é o quê? Arrependimento. E é isso que nós precisamos nos policiar ao verbalizar a palavra de Deus. É o arrependimento. Sem arrependimento, ninguém consegue entrar no reino de Deus. Então, arrependimento. A igreja anuncia a palavra, a igreja evangeliza, discipula, anuncia a palavra através do arrependimento, porque quando nós ouvimos a palavra, João vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é gerado um arrependimento naquele que ouve a palavra, e através desse arrependimento, a regeneração, regenerado é transformado, e essa transformação é somente com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, precisamos, se não tiver arrependimento, não tem capacitação do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele ia voltar ao céu, ele falou: ficai, pois eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Falando-se de obra missionária, desse comissionamento para se anunciar o Evangelho, no meio da caminhada, você vai lidar com várias situações. Anunciar a mensagem de Deus requer nós estarmos capacitados pelo Espírito Santo. E qual é essa capacitação? É porque no meio do caminho você vai passar vários processos. E quem vai te ajudar nesses processos? É o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos estar sob a autoridade de Cristo e temos que ser, para sermos testemunhas. Lembra que o Senhor fala: sejais-vos minhas testemunhas.
Você sabe o que quer dizer a palavra testemunha no grego? Quer dizer martírio. Jesus, ele morreu por nós. E o que ele está falando? Estejam prontos para morrer por mim. Então, que nós possamos, como igreja de Cristo na terra, assumirmos as nossas responsabilidades com o reino de Deus, de estarmos até os confins da terra, anunciando, estamos a nossa prioridade na proclamação do evangelho, no evangelho que quer dizer boas novas de paz. Falar para esta geração se arrepender e através disso o Espírito Santo trabalhará em todos os corações que assim se renderem a Cristo. Porque todos nós sabemos que Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. Quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite. A nossa responsabilidade como igreja é anunciar que Jesus vem. É evangelizar, é gritar no meio dessa geração. Arrependei-vos, porque o nosso Jesus vem. E que todos aqueles que crerem receber essa palavra se tornarão discípulos de Cristo. E o discípulo, ele não guarda só para si os ensinamentos. Os discípulos, eles compartilham tudo o que aprenderam. E assim que Jesus nos ensinou, quando ele convida os primeiros discípulos, ele os ensinou a compartilhar tudo aquilo que Jesus tinha compartilhado com eles. Que haja um compartilhamento fidedigno da palavra. E que eu e você possamos, nós, como igreja, alcançarmos mais vida pela evangelização do evangelho, anunciar a palavra com verdade, convidar o povo ao arrependimento, como foi feito aqui em Atos dos Apóstolos, chamar aos pecadores ao arrependimento, porque é o Espírito Santo que trabalha no coração. E nós continuarmos firmes com o Espírito Santo nos capacitando a continuar nessa jornada. Porque o nosso Jesus, torna a repetir, Jesus vem e em breve vai buscar a sua igreja. Lembra dos dias de Noé. E Jesus usa mais uma vez essa fala no Novo Testamento. Será como nos dias de Noé. Cada um está vivendo sua vida. Cada um na correria dia a dia. Mas não se esqueça que, de repente, Jesus vai chegar. Tudo está se cumprindo. Então, você como igreja, faça mais discípulos. Anuncie o evangelho. E para você que ainda não aceitou Jesus, eu te convido, encerrando essa aula tão simples, mas feita com todo amor no Senhor, para compartilhar com todos vocês. Eu te convido, você que ainda não aceitou Jesus, a aceitar a Cristo, porque Ele morreu por você também, ressuscitou por você. Mas se na volta Ele vai te buscar, é uma decisão que você precisa tomar aqui nessa terra. Eu quero aqui agradecer, que Deus abençoe, aprove o Senhor, se o Senhor assim me permitir. Semana que vem quero estar aqui compartilhando as aulas, lembrando que o pouco que eu sei que tem pessoas com muito capacidade, mas eu sei que todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Eu amo a Escola Bíblica Dominical e quero convidar você a estar na Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar. Vá, aprenda a palavra do Senhor. Uma frase que muito tempo Deus gerou em meu coração. Conhecendo aquele que em tudo já te conhece. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, te louvo, ó Deus, por essa oportunidade, por estarmos aqui. Eu não sei quantas pessoas vão ver, mas eu te peço, Pai, que todos que forem ver
sejam, Senhor, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, sintam a Tua presença e quem sabe, Pai, no decorrer dessa aula, pois eu creio na Tua presença na Escola Bíblica Dominical, eu creio que pode-se haver batismo na Escola Bíblica Dominical, libertação, restauração, pois a Tua palavra, na Tua palavra há poder. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã. Se tiver alguém desanimado de ir na Escola Bíblica Dominical, Pai, traga-o de volta para aprender a Tua palavra. Pai, eu coloco em Tuas mãos e digo, Deus, honra, glória, louvor e toda adoração sejam sempre dadas a Ti, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus.